né? Então, essa ideia que ministros do TSE e do STF, uma vez que parte dos ministros do TSE são do STF, espalham por aí de que é um instrumento necessário e indispensável à democracia, não é bem verdade. Aliás, não é verdade, porque não é assim em muitos outros países do mundo. Só que aqui no Brasil fica aquela coisa, né? Quem tem autoridade, quem é ministro, quem é, né? Parece que o que fala é automaticamente verdade ou lei. E não é assim que deveriam as coisas funcionar. Pelo contrário, nós devemos continuar questionando as coisas. E eu fui hoje à tribuna questionando uma determinação do TSE que acabou virando também numa recomendação da Jovem Pan e, sinceramente, meu WhatsApp não para, é por todos os lados que eu tenho recebido mensagem. Instagram hoje, só hoje, o Instagram estava até meio parado, eu recebi mais de 30 mil novos seguidores, então as pessoas estavam esperando por alguém que falasse e, Claro. infelizmente, tem muito poucos em Brasília aqui com essa postura de falar nesse momento crítico. É, quando Mas, eu vi Rita, a antes sua. de continuar, a gente foi de novo direto para o assunto. Deixa eu te pedir desculpa. Faz tanto tempo que a gente ia conversar e não deu para marcar um dia. Durante a campanha não deu certo. E, nossa, eu tenho uma admiração tão grande por ti. Eu lamento tanto que a gente não tenha conseguido falar ainda. Então, obrigado por essa oportunidade de novo de estar na live com você e obrigado a todos que estão Imagina. nos acompanhando. São milhares de pessoas. Eu fico muito honrada que você tenha aceito agora o convite. Eu entendo, porque você estava no sufoco da campanha, né? Mas a gente não Exato, conseguiu achar uma hora. Mas tudo bem, achamos agora num dia decisivo para o Brasil, né? Porque é o exato. dia, é a volta da censura, é o começo de um outro Estado não democrático de direito. O que é que está acontecendo, né? O que eu vejo acontecer no país é uma partidarização de várias instituições, né, dentre elas o TSE e o STF, tentando impedir a todo custo uma vitória de Jair Bolsonaro. Né? E fala alguém aqui que é independente, você me conhece, mantive a Uhum. independência ao longo de todo o meu mandato, fui muito coerente com o que eu defini na campanha, inclusive questionei muitas vezes quando o próprio presidente Bolsonaro descumpriu promessas dele da campanha passada. Eu Uhum. mantive as minhas. Eu sei que há explicações para isso, explicações são diferentes de justificativas, mas eu fui lá e critiquei sempre de uma forma construtiva. E outras tantas vezes ajudei o governo aqui em pautas importantes para o Brasil, na Previdência, por exemplo, na reforma administrativa, mais do que a própria base do governo. Então, eu faço esse disclaimer, né, esse alerta aqui, porque eu sou independente e tenho observado que o que está acontecendo é uma perseguição a quem está de um lado do espectro político, apoiando o presidente Bolsonaro, que não se vê em quem apoia o outro lado, que, por sinal, durante muitos anos foi hegemônico no Brasil e tem apoiadores extremamente violentos. Falam em ameaça ao Estado de Direito, ao STF, mas é bom lembrar que o MST invadiu o Supremo Tribunal Federal, literalmente. E não aconteceu nem perto do que está acontecendo com aqueles que jogaram foguetes ou que falaram coisas que não deviam, exageraram na dose. Mas, sinceramente, quem está hoje ameaçando o Estado de Direito e a própria Constituição são aqueles que deveriam defendê-lo no Supremo Tribunal Federal. Né? E eu falo, não tem problema com falar as coisas. Eu fui eleito deputado para falar, não para ficar calado. Se fosse ficar calado, fazer outra coisa na vida. Agora é muito estranho, porque você está sendo um dos únicos. Você falou, o senador Girão, eu vi ele falando também, Também tem falado. mas eu não vi o presidente do Senado, não vi o presidente da Câmara, não vi essas pessoas se manifestarem, o que é muito esquisito, no mínimo suspeito, né? Por que não se manifestar? É uma coisa que está Ex na a liberdade de expressão está na nossa Constituição, né? exatamente. Seria importante que se manifestassem, e principalmente no Senado, que levassem adiante pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem amplíssimo respaldo popular. Né? Se vai dar em alguma coisa ou não, é do jogo político, né, e das Uhum. fundamentações jurídicas que o próprio Senado fará. Mas impedir a abertura de qualquer processo de impeachment é lamentável, porque ninguém está acima da lei. Ninguém pode se imaginar
mais do que ninguém num Estado de Direito. E hoje o que nós estamos vendo acontecer é exatamente isso no nosso país. E você, claro, critica a censura como todos nós, né? Lógico, não tem nem cabimento uma coisa dessa. O que está acontecendo, inclusive, é censura prévia. Olha o que aconteceu com o Brasil Paralelo. Né? É. Eu vou postar em seguida o vídeo da minha fala de manhã, né? Que foi, aliás, antes desta fala que viralizou. Foi tudo num discurso só. Aí separamos em duas partes, né? Uma relacionada à Jovem Pan, que foi essa de 4 minutos, e outra que vai ser postada agora em torno de 7 minutos, falando da questão do Brasil Paralelo. Né? E se nós observarmos, vou pegar aqui a página do Brasil Paralelo e abrir aqui, na verdade está no meu perfil também a nota oficial do Brasil Paralelo, que eu retuitei ontem já, recompartilhei. Tem 3 pontos muito importantes que o Tribunal Eleitoral, Tribunal Censor, eu estou dizendo, não superior, censor eleitoral, está atacando dos nossos direitos e liberdades individuais ao fazer esse tipo de manifestação ou determinação ao Brasil Paralelo. Né? O primeiro, quando fala que é para se abster de anunciar, exibir ou publicar por qualquer meio episódio quem mandou matar Jair Bolsonaro, estão cometendo um ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Né? Não é possível que um meio de comunicação como o Brasil Paralelo, que não é um meio de comunicação tradicional, mas a vida mudou, os meios de comunicação mudaram, né? Você melhor do que ninguém sabe disso, né, Leda? Hoje nós estamos todos aqui fazendo live no Instagram. Né? Hoje, Brasil Paralelo é um meio de comunicação. Tem mais de 400 mil, quase 500 mil assinantes do Brasil Paralelo. Não é de... Eu sou um deles. Eu também. Então, e não é de dar inveja a muita rede de TV por aí? Então, a primeira coisa, estão atacando a liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? Com essa determinação de não veicular quem mandou matar Jair Bolsonaro. O segundo é a liberdade política, porque está exigindo, determinando que o Brasil Paralelo interrompa todo tipo de anúncio pago de quaisquer conteúdos considerados político-eleitorais, especialmente envolvendo os candidatos Jair Messias Bolsonaro e Lula. Quem é que determina exatamente o que é político-eleitoral? Para começar, uma Suprema Corte iluminada? Porque qualquer coisa pode ser político-eleitoral em se tratando de Lula e Bolsonaro, certo? E você proibir qualquer tipo de patrocínio em relação a isso, ainda que esse patrocínio vá redundar em perda ou ganho de votos para um lado ou para outro, é uma interferência na liberdade política de um meio de comunicação e principalmente dos seus assinantes, porque esse meio de comunicação só subsiste em razão dos seus assinantes. E o terceiro ponto é que o canal Brasil Paralelo tem o seu YouTube desmonetizado, que é uma das fontes relevante de receita. São mais de 300 funcionários. Então, são mais de 300 funcionários. Eu até nem sabia o número exato. Eu sei que eu estive recentemente lá, o Henrique Viana, fundador do Brasil Paralelo, né? É meu amigo pessoal. Aliás, ele trabalhou comigo, não sei se você sabe, mas ele foi meu assessor no gabinete de deputado estadual. Não sabia. Antes de fundar, foi o coordenador da comunicação na minha campanha de deputado estadual em 2014, olha só. Aí depois trabalhou no meu gabinete e hoje tenho muito orgulho de dizer que ele é o fundador e dos principais acionistas, né, e diretores do Brasil Paralelo. Então, eu os conheci, eles ainda moravam no Sul, ainda moravam lá. Pois então, quando eu conheci. Eu conheci de longa data. Então, você conheceu muito antes de mim. Eu não sei quando você conheceu, ele foi por aí, 2015, Não, eu conheci, 2016? ele já tinha o Brasil Paralelo. Você conheceu antes. Ah, conheci antes. Não existia o Brasil Paralelo nem na cabeça talvez na cabeça dele sim, mas não existia ainda. Há uma história muito bacana, até uma hora a gente pode contar, quem sabe juntos eu e ele. Ainda não foi contada propriamente. Então vamos fazer. Mas voltando à questão do Tribunal Superior Eleitoral, eles estão infringindo o quê? Aqui estão atacando o quê? A liberdade econômica. Porque, como você disse, são mais de 300 funcionários. Se uma das fontes relevantes de receita é cortada, né, enfim, como diz aqui, até o dia 31 de outubro de 2022, então por 2 semanas, vai parar de entrar o dinheiro do patrocínio do YouTube, com certeza vai ter problemas para a empresa, para Brasil Paralelo, manter as suas despesas em dia. Sim. O pagamento das despesas em dia, inclusive de funcionários. Então, isso é muito triste, muito triste. Mas eu acho que a ideia do ministro do Supremo
É exatamente estrangular isso, né? Estrangular a entrada de dinheiro. É o que ele tem feito em relação a outros canais. Exatamente, ele tem feito, aliás, mas teve também decisões do TSE com outros canais desmonetizando, né, Leleda? Tem. Né, eu Não, te atualizei, se desmonetizou não me engano. 40 e tantos canais. Tem 40 e tantos canais sobre É. mira disso, né? Não, está sendo uma desproporção. Eu até li na tribuna, né? Teve 37 vezes que o Lula recebeu, ganhou, né, no Tribunal Superior Eleitoral direito de resposta contra o Bolsonaro sobre supostas fake news, e o Bolsonaro 7, ou 6, nem lembro. E Acho que agora eu são soube que 6. hoje, durante a programação do horário eleitoral do Bolsonaro, foi interrompida no meio por 8 segundos quando começaram a falar que Lula era ladrão com um QR Code do TSE mandando para o site deles. Olha que absurdo. Olha, então Eu não sei se é que estava nem na sabendo disso, eu ditadura recebi há mesmo, pouco. né? Pois é censura. E não dá para dizer que não é. Então, o que eu acho, que eu Meu espero que Deus. esse tiro saia pela culatra, porque o que eles estão pensando? Estão pensando que, né, evitando que as pessoas tenham acesso à informação, e a informação é clara, a informação é verídica, Lula é ladrão, Lula é corrupto, Lula foi condenado em 2 instâncias e depois, quando subiram aqui para o STJ, foi confirmada a condenação dele em primeira e segunda instância. Ele só não está cumprindo pena porque o STF anulou o processo. Mas as condenações aconteceram, foram comprovadas. Não só dele, de vários outros empresários, de vários outros envolvidos no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E Então, bilhões foram devolvidos, né? Da onde saíram esses bilhões? exatamente, foi devolvido todo o dinheiro. Então, isso tudo aconteceu. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo evitar que a população tenha acesso a essa informação na expectativa de que Lula ganhe a eleição. Só pode. Agora, eu espero que a população brasileira se dê conta de que estes ministros que estão fazendo isso, e que foram em parte, e parte também relevante, indicados pelo PT para estarem nesses postos no Poder Judiciário, que eles já estão fazendo isso hoje sem que o Lula esteja no poder. Imagina se esse homem volta. Imagina se o PT volta. Então aqui não está mais em jogo a minha divergência com o Bolsonaro ou a minha discordância com o governo dele em alguns pontos, ou em muitos pontos, dependendo da pessoa que está nos assistindo. Tem gente que votou em outros candidatos, como eu votei no Felipe Dávila no primeiro turno, tem gente que anulou o voto, tem gente que não foi votar, tem gente que votou em branco. Agora não está mais em discussão se é Jair Bolsonaro ou Lula, está em discussão se a gente quer censura ou não, se a gente quer um país democrático ou não, um país onde funciona o Estado de Direito ou não. É isso que está em jogo. Então é Se a isso gente que quer me o preocupa. MST no governo, né? E essa invasão de igreja que aconteceu aí, né? É, Lá em Joinville. Se a gente quer o MST invadindo terra de novo, porque praticamente não houve invasão. Inclusive, o Bolsonaro deu vários títulos de propriedade para essas uhum. pessoas que antes faziam parte de um movimento marginal, que é o MST. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!